O Ministério da Saúde do Brasil, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde, tem a honra de realizar o seminário virtual intitulado Guias Alimentares baseados no nível de processamento dos alimentos, evidências científicas e implementação. Para dar as boas-vindas, iremos transmitir um vídeo do senhor Rafael Câmara, secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. Bom dia a todos. É uma honra recebermos aqui todos os países que fazem parte da rede de guia alimentares. O nosso guia alimentar para a população brasileira é reconhecido internacionalmente como exemplo. Exatamente por isso também ele serve de parâmetro para os guias de muitos países. Hoje também é o Dia do Coração e a gente sabe o quanto que uma boa alimentação e uma nutrição saudável tem um efeito muito grande em prevenção de doenças e na promoção da saúde. O Governo Federal, o Ministério da Saúde do Brasil, a Diretoria de Promoção à Saúde do Ministério da Saúde tem feito um trabalho muito forte na prevenção e na promoção da saúde, focado sempre na alimentação e na nutrição saudável. Então nós esperamos que esse encontro, envolvendo diversos países e países que reconhecem, além de instituições internacionais como a FAO, OMS, que reconhecem a importância do nosso guia alimentar, tanto do guia alimentar para a população, como o guia alimentar para a população menor que 2 anos de idade, baseado sempre nas melhores evidências científicas e reconhecido internacionalmente, sirva como um parâmetro para os outros países. É muito importante a presença de todos, que esse encontro ele seja muito pródigo e profícuo para que nós continuemos a encontrar novas soluções e melhorarmos os nossos guias e a alimentação da população do Brasil e de todo o mundo. Muitíssimo obrigado. Obrigado, senhor Rafael. Neste momento, convidamos a senhora Luizete Bandeira, consultora da Organização Pan-Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde no Brasil, para dar as boas-vindas. Olá a todos e todas. Eu cumprimento o Dr. Rafael, que nos brindou com esse vídeo, e o meu colega, representante da FAO no Brasil, Dr. Rafael Zavala. Queria agradecer a presença de todos e todas, em especial dos países, os nossos painelistas e os colegas da FAO, nossa agência parceira direta para a década de ação pela nutrição das Nações Unidas. É uma satisfação estar aqui para dialogar sobre evidências e implementação de guias baseados no nível de processamento dos alimentos. As diferentes formas de malnutrição, seja desnutrição, deficiência de micronutrientes, sobrepeso e obesidade, coexistem no mesmo país, na mesma comunidade e muitas vezes no mesmo domicílio. Essas formas de malnutrição são paradoxalmente interligadas. Enquanto a fome permanece como um problema, o sobrepeso e a obesidade têm crescido rapidamente no mundo, principalmente nos países de baixa e média renda. A região das Américas tem as mais altas taxas de sobrepeso e obesidade do mundo, 62% dos adultos e 33% das crianças e adolescentes estão com sobrepeso. Tem um microfone aberto. Bom, então a gente tem aqui na região das Américas as mais altas taxas de sobrepeso e obesidade no mundo, e no Brasil essas taxas também são altas, né? Mais de 60% dos adultos estão com sobrepeso ou obesidade. O consumo de ultraprocessados é um dos principais fatores de risco para a obesidade, doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e hipertensão, e a venda e disponibilidade desses produtos vem aumentando no mundo, especialmente na América Latina. O consumo de ultraprocessados pelos brasileiros aumentou também durante a pandemia. Para coordenar esforços no nível global com uma efetiva participação dos países para o enfrentamento de todas as formas de malnutrição, em uma perspectiva ampliada, em 2016, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a década de ação pela nutrição. O Brasil, com apoio da OPAS,
OMS e da FAO, têm realizado esforços para a melhoria da qualidade da alimentação e promoção de sistemas alimentares saudáveis. Em 2017, foi o primeiro país a formalizar compromissos no âmbito da década de ação e lidera redes de ação para catalisar esforços para o cumprimento desses compromissos. Em função de sua trajetória, expertise e resultados alcançados nos últimos anos em guias alimentares, em estratégias para redução do consumo de sódio e prevenção de doenças cardiovasculares e em alimentação escolar. Os guias, baseados no nível de processamento de alimentos, são instrumentos potentes de promoção da alimentação adequada e saudável e potentes indutores de políticas públicas efetivas para promover ambientes mais saudáveis. Um exemplo é a recente atualização das normas de alimentação escolar no Brasil, com base nos guias alimentares brasileiros. Foram estabelecidos limites para restringir a oferta de ultraprocessados e ampliar a oferta de alimentos in natura e minimamente processados aos estudantes de escolas públicas no país. No Uruguai, o Guia Alimentar foi orientador de leis sobre lanches saudáveis em centros educativos e rotulagem nutricional frontal de alimentos. É crescente o número de países que vêm adotando guias alimentares baseados no nível de processamento, assim como crescem as evidências sobre o impacto do consumo de produtos ultraprocessados na saúde das pessoas e do planeta. Nesses 2 dias, a gente vai ter a oportunidade de dialogar e refletir sobre essas evidências e sobre a implementação de guias alimentares pelos países da região. Esse trabalho de cooperação técnica entre os países contribuirá para o alcance dos compromissos assumidos no âmbito da década de ação pela nutrição e, consequentemente, para a melhoria da alimentação das populações na região das Américas. Eu agradeço e desejo um ótimo seminário a todas e todos. Convidamos o doutor Rafael Zavala, representante da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO, no Brasil, perdão. Senhor Zavala. Bom dia. Buenos días. Es un honor. Não está dando para ouvir. E para a consultora da OMS no Brasil, Lisete Bandeira. Também cumprimento os demais colegas que participam deste evento, não só do Brasil. Tem microfones abertos, outros microfones abertos, assim não dá para ouvir. E que estarão presentes hoje e amanhã. Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Paraguai e México, lindo e querido. Para a FAO, trabalhar a perspectiva da segurança alimentar é muito importante, principalmente pela perspectiva de um maior consumo de alimentos in natura e minimamente processados e pela busca de um equilíbrio para um consumo mais consciente de alimentos ultraprocessados. Neste ano, em mês específico, a temática é ainda mais urgente por 3 motivos principais. O primeiro deles é que a pandemia comprometeu não apenas os sistemas de saúde, mas também os sistemas econômicos e alimentares. Como resultado, em 2020, quase 50 milhões de brasileiros passaram a viver em situação de insegurança alimentar moderada, sendo obrigados a diminuir não só a quantidade, mas também a qualidade dos alimentos. Esse dado preocupa ainda mais quando pensamos que cerca de 40% das famílias brasileiras passaram a consumir mais alimentos ultraprocessados. O segundo motivo é que 2021 é o Ano Internacional de Frutas, Legumes e Verduras e dados de 2017 mostravam que quase 4 milhões de mortes em todo o mundo estão relacionadas com o consumo insuficiente de frutas, legumes e verduras. Em decorrência da pandemia, este número pode ser ainda maior. Além disso, a agricultura familiar é responsável pela maior parte da produção desses alimentos e quando consumimos mais frutas, legumes e verduras, valorizamos também a produção de pequenos produtores.
Precisamos cada vez mais priorizar alimentos locais de circuitos curtos que ajudem não só à saúde humana, mas também à saúde do planeta, a exemplo da redução da pegada de carbono. E o terceiro motivo é que estamos a apenas 4 anos do fim da década da ação das Nações Unidas para a Nutrição, 2016-2025. Meus colegas Lina Mai, da OMS, e Israel Rios, da FAO, falarão mais tarde disso, e mais do que nunca precisamos que todos os Estados-membros das Nações Unidas trabalhem em busca de sistemas alimentares sustentáveis que promovam alimentações variadas, equilibradas e saudáveis, e que contemplem amplo leque de alimentos e o consumo em abundância de alimentos in natura ou minimamente processados. E ponto adicional é que exatamente neste dia 29 de setembro celebrasse pela segunda vez o Dia Internacional de Conscientização sobre Perdas e Desperdícios de Alimentos, e a alta perecibilidade de frutas, legumes e verduras requer atenção especial, principalmente em mundo onde 22% desses alimentos são perdidos todos os anos. Para além da adesão dos governos, os guias alimentares precisam ser aderidos pela sociedade para uma verdadeira mudança da cultura alimentar, seja nas escolas ou nas casas. Por fim, gostaria de reforçar mais uma vez que estamos vivendo momento ímpar de nossa história, onde é possível enxergar quais são as principais lacunas de nossos sistemas e, assim, criar oportunidades de avançar para a erradicação da fome e de todos os tipos de malnutrição, de modo que seja possível gerar caminhos para uma vida mais saudável e para o alcance dos 4 melhores da FAO: melhor produção, melhor nutrição, melhor ambiente e melhor qualidade de vida. Obrigado mais uma vez pelo convite e ótimo evento para todos e todas. Obrigado, Dr. Zavala, pela sua participação no nosso seminário. A organização do evento solicita a todos que desliguem seus microfones para não atrapalhar o bom andamento aí do nosso seminário nesta manhã. Neste momento, temos a honra de convidar a doutora Lina Marie, oficial do Departamento de Nutrição e Segurança Alimentar da Organização Mundial da Saúde, que irá nos brindar com sua fala sobre a década de ação pela nutrição da Organização das Nações Unidas, a cúpula sobre sistemas alimentares e os caminhos para que os Estados-membros possam acabar com a má nutrição. Doutora Lina. Thank you very much. I hope you can hear me. I will switch off the translation here. Muito obrigada. Espero que vocês possam me ouvir. Vocês estão me ouvindo? Ok, obrigado. Aí, vou começar a compartilhar minha tela e reduzir. Eu vou parar de compartilhar meu vídeo, mas espero que continuem me ouvindo. E agora eu vou compartilhar minha tela. Can I have a thumbs up that you... Okay, fine, great. Bom, ótimo que vocês conseguem ver minha tela. Muito obrigada aos organizadores para convidar a OMS a falar hoje nesse seminário tão importante. Eu falarei sobre a década de ação sobre nutrição e a cúpula de segurança dos sistemas alimentares das Nações Unidas, sobre as perspectivas em relação ao trabalho e como ele é ligado aos compromissos globais. E o que eu vou mostrar a vocês é que definitivamente o seu trabalho é extremamente relevante, é necessário e apoia os compromissos globais. Não está vindo do nada seu trabalho. E o que eu acho que é interessante também é encontrar verdadeiras similaridades entre o trabalho da década de ação sobre nutrição, que foi proclamada em 2016, e a cúpula dos sistemas alimentares
em relação a áreas de ação, compromissos, redes e coalizões. Há bastante similaridades aqui. Então, neste slide, nós temos diversos eventos importantes e compromissos globais que foram tomados, e eu só quero destacar alguns. Nós temos as metas globais de nutrição, que foram adotadas em 2012 pela Assembleia Mundial, e aí também nas NCDs, ou nas doenças não transmissíveis, perdão, e nós tivemos em 2014 a Conferência sobre Nutrição, e aí a Década das Nações Unidas sobre Nutrição em 2016. Em 2021, nós estamos no ano da Ação sobre Nutrição, onde nós temos duas cúpulas importantes que estão ocorrendo. Uma acabou de acontecer, a Cúpula de Sistemas Alimentares, aconteceu semana passada, e a Nutrição para o Crescimento, a cúpula que vai ocorrer no Japão, no dia 7 e 8 de dezembro. Então, primeiro, tenhamos uma visão dessa segunda Conferência Internacional sobre Nutrição que ocorreu em 2014, que foi coorganizada pela FAO e a OMS, porque essa conferência também teve uma preparação de 2 anos e levou a 2 documentos importantes. A Declaração de Roma sobre Nutrição, que tem diversos compromissos voluntários incluídos no texto, e o quadro para a ação, que tem 60 recomendações de políticas para a implementação dos compromissos políticos. Então, especialmente esse quadro para a ação, onde 60 recomendações de políticas, se vocês lerem o que aconteceu em 2014, permanece tão relevante, tão útil e multissetorial, porque as recomendações de políticas lidam com sistemas alimentares sustentáveis, comércio e investimento internacional, educação à nutrição, proteção social, a entrega de intervenções de nutrição no sistema de saúde, acho que existe algum microfone aberto. Bom, continuarei. Então, só para demonstrar que as recomendações são absolutamente relevantes no momento atual. E eu quero, especialmente em referência a essa rede de ação, referir a 3 recomendações de políticas da ICN2, o quadro para ação, que é a recomendação 13, 16 e 19. Vocês podem lê-las aqui, que referem especificamente a diretrizes dietárias, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre essas recomendações daqui a pouco. Então, claro, em 2015, a agenda dos ODS 2030 foi adotada, e algumas das metas de nutrição global foram integradas a ODS 2, e eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, tá? Mas, claro, uma das recomendações da ICN2, a Declaração de Roma, diz que Estados-membros estão encorajados para proclamar a década de ação à nutrição, e alguns países, liderados pelo Brasil, conseguiram levar isso muito a sério e começaram a trabalhar na minuta de uma resolução, trazendo diversos Estados-membros e com negociações em Nova York, que foi levada à adoção na proclamação da década de ação sobre nutrição. Essa resolução que foi co-patrocinada por 30 Estados-membros. Eu acho que a maior parte de vocês sabem sobre essa década de ação sobre nutrição, que tenta acelerar a implementação da ICN2, dos compromissos da ICN2, onde esses compromissos eram voluntários e não tão inteligentes em relação a não ter um roteiro ou uma data fim. Bom, essa ação traz um cronograma para esses compromissos da ICN2. Eles são os fundamentos para a década de ação sobre nutrição, para que essa ação seja tomada.
A década de ação é co-liderada pela OMS e a FAO, mas, claro, os seus Estados-membros são quem levam à frente e contribuem à conquista da Agenda dos ODS 2030. A Secretaria dessa década de ação, que é englobada pela FAO, OMS e outras agências das Nações Unidas, incluindo a UN Nutrition, a Nações Unidas para a Nutrição, ele traz programas de trabalho. E ele enfatiza ações, não somente a defesa, a advocacy, mas o programa de trabalho também identificou 6 áreas de ação que podemos ver aqui nesse slide. E eu quero chamar a atenção especialmente a área de ação 5, porque o ICN2, as 60 recomendações de políticas do ICN2 foram colocadas em diferentes casas, por assim dizer, em diferentes áreas de ações, e falamos sobre as diretrizes dietárias, e tem sua casa na ação 5, onde tem ambientes de apoio para a nutrição em todas as idades. Esse plano de ação também define meios de implementações que tem a criação de compromissos e as redes de ações. A OMS e a FAO também produzem um guia de recursos para que os países possam fazer compromissos mais inteligentes. E eu quero trazer a sua atenção a esse guia de recursos. Na página 64, vocês verão referências às recomendações da ICN2, recomendações 13, 15 e 16, por exemplo, que se referem ao estabelecimento ou adaptação da diretrizes alimentares. E eu vou recomendar, e vocês vão achar o link aí debaixo desse slide que vocês vão receber, para que vocês possam baixar esses compromissos, esse guia de recursos, porque ele pode ajudar-lhes a trazer inspiração a fazer compromissos nos seus países respectivos, onde nós temos essas diretrizes para crescimento também. E, claro, em outros meios de implementação são as redes de ação, e a região da OPAS foi líder no estabelecimento de redes regionais, e há algumas redes de ação, incluindo a sobre nutrição, que é co-liderada pela França, Austrália e Chile. E, claro, compromissos estão sendo feitos, e, de fato, o Brasil foi o primeiro país a publicamente demonstrar e enviar os seus compromissos, ou submeter os seus compromissos. E, claro, as ações que são as que contam, e nem todos os países seguiram os compromissos. Várias ações ocorreram ainda assim durante esse momento. A década de ação tem um site, e eu acho que vocês já conhecem, isso é só para sua informação. E agora vamos olhar a cúpula de sistemas alimentares. Em 2019, o secretário-geral anunciou que ele queria ter uma cúpula de sistemas alimentares e ele indicou um enviado especial para essa cúpula, que foi a doutora Agnes Kalibata. E logo de cara, o secretário-geral enfatizou que isso precisava ser uma cúpula dos povos, e uma cúpula de soluções. Vocês que têm seguido o processo da cúpula de sistemas alimentares, vocês podem ter a sua própria opinião sobre quão efetiva essa cúpula foi para os povos. Houve diversos blogs, diversas publicações, se foi uma cúpula do povo ou dos povos, mas esse não é o tópico da minha apresentação. Essa cúpula tem 5 guias de ação, e cada uma desses guias é liderado por uma organização e apoiado por uma agência âncora das Nações Unidas. Para a ação 2, que é mudança nos padrões de consumo saudáveis e sustentáveis, a OMS é a agência âncora. Depois do final dessa cúpula. Em relação às contribuições, a tradução pede desculpas, há um outro microfone aberto. Bom, de qualquer forma, eu vou continuar por conta do tempo. A contribuição da OMS para a cúpula de sistemas alimentares, nós apoiamos a trilha de ação 2, e nós somos parte da Força Tarefa das Nações Unidas, e temos produzido
diversos produtos e, mais do que tudo, nós queríamos promover e assegurar que a saúde e a nutrição esteja no centro da cúpula, das discussões da cúpula de sistemas alimentares. E eu não sei se nós obtivemos sucesso completo sobre isso, mas fizemos. Nós desenvolvemos uma nova narrativa sobre sistemas alimentares para a saúde e queríamos mostrar como os sistemas alimentares impactam a saúde por meio de diferentes caminhos, e nós identificamos 5 principais caminhos sobre os quais há impacto. E nós temos o resumo desse documento agora disponível nas 6 línguas das Nações Unidas. O documento global ainda está em desenvolvimento e deve ser produzido até o final do ano, acredito. Nós tentamos promover um pacote de políticas ou de ações de políticas que vocês podem ver aqui por meio da cúpula. Nós queríamos trazer políticas fiscais, compras públicas de alimentos, a rotulagem nutricional, regulação de mercados e formulação de produtos alimentares. E para cada uma dessas ações, nós produzimos recursos para mídias sociais, nós produzimos briefings de políticas, e vocês podem ver aqui algumas amostras que vocês podem certamente baixarem e consultarem no nosso site. Nós tivemos um evento teaser que organizamos semana passada para conseguir demonstrar estes briefings nos pacotes de ações. Bom, a cúpula de sistema alimentar ocorreu semana passada, tivemos várias declarações, várias atenções diferentes, houve as publicações do secretário-geral, a sua declaração de ação, e o secretariado agora identificou também 5 áreas de ação que vocês podem ver nesse slide aqui. Nutrir nossas pessoas, elevar a forma de produção baseada em natureza, construir resiliência e apoiar meios de implementação, além de trabalho decente e empoderamento de comunidades. Esses foram o que nós identificamos nessa década de ação sobre nutrição. Então, um dos resultados dessa cúpula foi o estabelecimento de coalizões. E a OMS está muito engajada em 2 dessas coalizões. A primeira em alimentação escolar e a outra dietas saudáveis. E ambas caem sob o guarda-chuva da década de nutrição a todos os povos. A coalizão de dieta saudável em sistemas sustentáveis alimentares, eu sei que ele tem um título muito longo, mas irá, mais uma vez, é um grande guarda-chuva da fazenda até a mesa, focando em diferentes ações e políticas, em ações de políticas, e nós convidamos os Estados-membros, as agências das Nações Unidas e atores não estaduais para entrarem e apoiarem essa coalizão, que focará no ambiente alimentar, na entrega de alimentos e dietas saudáveis. Essas diretrizes alimentares e o estabelecimento e sua inclusão de medidas sustentáveis cai nessa coalizão. E nós encorajamos os Estados-membros a serem atores, a entrarem nessa coalizão. Para concluir, essa rede de ações sobre diretrizes alimentares apoia, antes de mais nada, os compromissos da ICN2, ela apoia a década das Nações Unidas para a área de ação 5, bem como a cúpula de sistemas alimentares, e apoia a conquista da agenda do ODS 2030. E com isso, eu espero que eu tenha conseguido manter-me no tempo alocado a mim, e eu entrego de volta a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Lina, pelas contribuições no nosso seminário. Agora nós temos a honra de convidar o doutor Israel Rios Castillo, oficial de nutrição para a América Latina e o Caribe, da FAO, para falar sobre a década de ação pela nutrição da Organização das Nações Unidas, a cúpula sobre sistemas alimentares
e os caminhos para que os Estados-membros possam acabar com a má nutrição. Com a palavra, senhor Israel. Bom dia para todos. É um prazer para mim acompanhar este evento do Ministério da Saúde, na importância das guias alimentares no combate da fome e também da malnutrição neste contexto da pandemia. Voy a hablar en español ahora. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Vamos começar com a apresentação e fazer uma análise sobre o estado disso. O compromisso global para contribuir ao desenvolvimento sustentável. Isso configura o desenvolvimento sustentável. Obviamente, o desenho de ação sobre a nutrição dos sistemas alimentares, a recente cúpula, e algo que mencionou o meu colega Rafael Zabala, do Ano Internacional das Frutas e Verduras. Bom, partindo com o desenho da alimentação, meu colega que me antecedeu especificou vários dos aspectos que o desenho tem em relação à importância de tomar esse período dedicado à nutrição para combater todas as formas de má nutrição que afetam os países da região, os países do mundo principalmente, e na má nutrição e obesidade, as doenças crônicas não transmissíveis relacionadas com a má nutrição, e onde obviamente, chamamos os países para que se organizem com esses guias, no marco onde trabalhamos em companhia com a OPAS aqui na América Latina e o Caribe, para apoiar o guia e a rede de alimentação ou guias alimentares. E também a rede de alimentação escolar, de diminuição também do sódio e sal. E para falar um pouco mais aí do contexto, do que o desenho, ou do que o informativo do Estado deixou, é que, de acordo com esse novo relatório da ONU, o estado da segurança alimentar e a nutrição no mundo, o SOFR, é uma sigla em inglês, a fome deixou... Um minuto, por favor. A fome aumentou criticamente, onde cerca de 800 milhões de pessoas estão nessa condição de má alimentação, com um aumento muito grande neste ano da pandemia. Com relação à pandemia, a fome aumentou. E estimamos que entre 720 e 820 milhões de pessoas estão em condições de fome, com um aumento muito importante desde o período anterior. A nossa região não escapa dessa realidade na América Latina. E no ano de 2020, aumentou em 14 milhões de pessoas em condições de subalimentação, levando as estatísticas a 60 milhões aproximadamente. Esse é um dado crítico, sendo que nos distancia da meta ODS 2 de combater a fome, de erradicá-la, como é tratado nessa meta. O outro indicador é a insegurança alimentar, mas a exceção, aqui também a preocupação, a ansiedade relacionada aos temas alimentares, por falta de dinheiro ou recurso. E em relação a esse indicador, estimamos duas categorias, a moderada ou a grave, e essa condição, não só a preocupação e também a ansiedade, mas também existe preocupação pela qualidade dos alimentos. Qual a qualidade que está sendo oferecida ou sendo levada à mesa em relação a alimentos? Por falta de dinheiro ou recurso, repito. E a condição grave é aquela condição que, além de ter essa preocupação pela quantidade e qualidade dos alimentos, se experimentam aí a fome de forma muito próxima devido à falta de dinheiro ou recurso. Algum membro da família fica sem comer ou passa um dia inteiro sem comida em sua casa. Esse é um dos cenários onde a experiência com a fome é muito próxima. No âmbito mundial, assim como a subalimentação, há um indicador fome. A insegurança alimentar moderada e grave também aumentou. Em mais ou menos 3 milhões em relação à população na América Latina e no Caribe. São 267,2 milhões de pessoas que estão tanto na condição
moderada como grave, com aumento com relação ao período anterior, ou seja, o impacto no ano da pandemia é cerca de 60 milhões de pessoas que se somam a essa estatística de segurança alimentar, tanto moderada como grave. Na condição grave, unicamente, são 93 milhões de pessoas que estão aí nessa condição de segurança alimentar. E são mais ou menos 30 milhões ou mais que foram somados aí no ano da pandemia. Lembrando, novamente, que tanto a subalimentação como a segurança alimentar são resultados dessa incapacidade por ter acesso aos alimentos. E essa incapacidade por ter acesso a esse alimento corresponde a outros determinantes, como a pobreza, o desemprego, e é justamente o que impactou e provocou que, no ano da pandemia, quase 41% da população na América Latina e no Caribe estejam em condição de insegurança alimentar e 14% esteja na condição grave. Esse é outro dos indicadores, ODS número 2, e que tem o problema de cumprir com esses dados mais recentes e que indicam que em relação ao impacto da pandemia aumentaram criticamente. Outro dos aspectos que avalia o relatório é o acesso a dietas saudáveis, entendidas como aqueles padrões que incluem todos os grupos de alimentos. Justamente as definições que as nossas guias alimentares, baseadas em alimentos, fazem o que é alimentação saudável. O relatório indica que para a América Latina e o Caribe, o custo da dieta, ou custo para ter acesso a uma dieta saudável, é de mais ou menos 4,25 centavos de dólares americanos, e faz com que 113 milhões de pessoas não possam pagar esse custo da dieta. Outro dado impactante é que na nossa região, é a segunda região do mundo com o maior custo da dieta saudável, unicamente antecedido pela África. E, obviamente, a dupla carga de má nutrição que temos na região, já foi mencionado por meus colegas, principalmente aumento no peso, obesidade nas crianças. São cerca de 4 milhões na América Latina e no Caribe que têm excesso de peso. Na população escolar, entre 20% e 40% dos nossos estudantes nas escolas estão com excesso de peso. Na população adulta, cerca de 262 milhões de pessoas estão com excesso de peso também. E mais ou menos 74,5 pessoas estão obesos. A deficiência de micronutrientes, principalmente a anemia, por deficiência de ferro, zinco, também persistem como problemas de saúde pública para vários países da região, e isso é o que nós, em epidemiologia, denominamos a dupla ou a tripla carga de má nutrição. Enfrentar esses desafios num contexto atual, onde o Covid exacerbou os aspectos endêmicos, já traíam aí a obesidade, a má nutrição ou a desnutrição infantil e materna, e, obviamente, a mudança climática, e a qual o Covid foi somado. Tem efeitos endêmicos que, para a população mais vulnerável, no contexto de pobreza, de desigualdade, em contextos indígenas, e também os mais pobres dos nossos países, têm efeitos mais graves, porque se somam a capacidade ou a falta de acesso aos alimentos saudáveis, às dietas mais nutritivas, aos serviços básicos. A pandemia exacerbou todos esses aspectos, e parte do que observamos aí no relatório da segurança alimentar e nutrição, que foi assinado por 5 agências da ONU, incluindo a FAO, esses impactos negativos que teve em relação aos indicadores de fome e má nutrição, e estimamos também que os indicadores de obesidade e acesso a dietas saudáveis também têm um impacto negativo. Só para ilustrar a relação que existe entre a má nutrição e o Covid, já no começo da pandemia, começaram a aparecer documentos e análises, estudos que relacionavam os efeitos negativos que tem a obesidade quando tem um paciente com Covid. O que acontece é que pessoas que têm obesidade têm mais risco de um resultado positivo, têm mais risco de precisar de hospitalização. Pessoas com obesidade e Covid têm mais risco de ter que ir ao UTI, ou tem mais risco de precisar de ventilação mecânica invasiva, ou estar conectado a ventiladores artificiais. E, obviamente, não menos importante, as pessoas com obesidade e Covid têm mais riscos de morrer. Portanto, precisamos de uma abordagem integrada
que ataque a todos os determinantes da malnutrição, da obesidade, e aproveitar esse marco de desenho, o trabalho em redes através das guias alimentares e, obviamente, as outras redes de ação no marco do desenho, aproveitar este espaço para reformular políticas públicas de combate à má nutrição, que facilite o acesso a dietas saudáveis, de transformar os sistemas alimentares aos sistemas alimentares mais sustentáveis e sensíveis com a nutrição. Resultaria aí uma medida lógica e, nesses guias, tem um papel fundamental. Recentemente, 23 de setembro, em relação a essa cúpula, esses são os 5 objetivos da cúpula. O meu colega falou detalhadamente, daria ênfase na linha de ação número 1, que propõe facilitar o acesso às dietas saudáveis através de sistemas alimentares sustentáveis que não só levem em consideração a produção de alimentos, mas também levem em consideração a produção de alimentos saudáveis e que respondam às prioridades globais, principalmente o combate à má nutrição, combate à pobreza, combate a todos esses desafios que estamos apresentando. Produzir alimentos através de sistemas que também tenham um impacto reduzido. Por favor, que a pessoa desligue o seu microfone. E ter acesso à dieta, a meios de vida, principalmente as pessoas que estão em condições de maior vulnerabilidade. Entender o sistema alimentar é muito importante entendê-lo como equilíbrio que deve acontecer em cada um desses elementos. Já não só nos referimos à abordagem que temos do setor saúde, nos referimos de onde vêm esses alimentos, como são produzidos, qual o impacto que tem esse sistema produtivo em relação à deterioração do meio ambiente e também dos recursos atuais. Dar essa visão sistêmica à produção e consumo dos alimentos, é fundamental entender que o sistema alimentar está composto por esses 3 elementos, a cadeia, as condutas do consumidor. E é precisamente cada um desses elementos onde se podem utilizar ou a necessidade de implementar as guias alimentares para orientar os sistemas de produtivos e quais elementos devem ser produzidos, quais devem ser transformados, comercializados, como se pode facilitar o acesso a seus alimentos saudáveis no âmbito do ambiente alimentar e regular esses ambientes atuais, onde a publicidade, a promoção, o patrocínio, a interferência da indústria de alimentos, da comida não saudável, chame aquela que tem alto grau de gorduras, açúcar, em decisões políticas, como, por exemplo, a lei de etiquetagem. E aí, em relação ao consumidor, como tradicionalmente foi sendo implementado nas guias, para orientar a população em relação às melhores práticas de alimentação e, em algum caso, estilos de vida saudáveis. E é precisamente isso, manter ativa a cadeia, ter medidas tanto propositivas como incentivos para a produção de frutas, verduras e hortaliças e outros alimentos saudáveis inscritos nas nossas guias alimentares, no âmbito dos entornos alimentares, criar entornos propícios que fomentem a alimentação saudável, que em alguns países há exemplos claros de como pode modular esse entorno alimentar através de políticas públicas, como regulação da publicidade, de alimentos não saudáveis, a venda e consumo de alimentos não saudáveis em espaços públicos, escola, onde sistemas dessa rotulagem têm um papel fundamental para orientar o desenho dessas políticas e programas e, obviamente, no âmbito dos consumidores, empoderar, dar a decisão a nós, os consumidores, de escolher as melhores opções em relação aos alimentos. Temos direito a estar informados e uma estratégia oportuna seria a dos sistemas de rotulagem para identificar aqueles alimentos que possam implicar em um risco para a saúde. Esse foco do sistema alimentar em políticas públicas é muito importante. As guias alimentares que orientem não só os consumidores, mas também a todas essas opções de políticas para transformar os sistemas alimentares no âmbito da cadeia de alimentos, também do ambiente alimentar e também das condutas do consumidor. É necessário, então, orientar essas políticas públicas através do que as guias alimentares estão estipulando para transformar os sistemas alimentares, e as guias alimentares podem orientar essa transformação dos sistemas alimentares em diferentes ações, não só, e reitero, não só para orientar a população em relação às melhores práticas alimentares, mas também para desenhar e implementar políticas públicas orientadas para maiores impactos e melhoria da nutrição,
para melhorar a eficiência da cadeia de produção, para políticas orientadas à mudança de comportamento do consumidor em si. Essas guias é uma ferramenta útil, em alguns casos, fundamentais para o desenho de políticas e programas, por exemplo, de proteção social, por exemplo, de alimentação escolar, onde se vincule a alimentação saudável e que está nas guias com essas políticas e programas. Não gostaria de deixar de terminar sem antes falar do Ano Internacional das Frutas e Verduras. Amanhã temos um webinário regional sobre frutas e verduras, e esse é novamente um espaço para promover a alimentação saudável, reconhecendo as construções que as frutas e verduras têm no âmbito do sistema alimentar, não só nos aspectos sociais ou de saúde, mas também no desenvolvimento econômico e no desenvolvimento ambiental, a sustentabilidade, que visa essas 3 dimensões sociais. E também as frutas contribuem para essa agenda para o desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030. No Ano Internacional das Frutas e Verduras, é que reconhece a importância de promover o consumo desses grupos de alimentos, mas também reconhece a importância de contar com políticas públicas que favoreçam a produção, o uso, a transformação e a comercialização desses alimentos, principalmente aqueles vinculados a sistemas de produção sustentáveis da agricultura familiar, para combater a pobreza e também através das compras públicas da agricultura familiar, das frutas e verduras. Por minha parte, eu quero agradecer a oportunidade de compartilhar essas pequenas palavras sobre esse assunto, o desenho de ação sobre a nutrição e as recentes cúpula e os sistemas alimentares como um espaço para transformar o atual sistema alimentar e principalmente os ambientes isogênicos para ambientes alimentares que favoreçam a alimentação saudável. Muito obrigada. Muito obrigado, doutor Israel, pelas informações contribuídas ao nosso seminário. Dando seguimento ao nosso seminário, temos a honra de convidar a doutora Gisele Bortolini, coordenadora de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde do Brasil, para compartilhar informações sobre a rede de ação sobre guias alimentares baseados no nível de processamento dos alimentos nas Américas. Com a palavra, a doutora Gisele. Olá, bom dia a todas e todos que estão aqui conosco nessa manhã. Eu gostaria de iniciar agradecendo, a todos os países que estão aqui conosco. Nós temos hoje os países que compõem a rede de ação, da nutrição para os guias alimentares, que são 9 países atualmente. Essa rede é uma rede aberta. Também contamos com outros países que fazem parte do Mercosul, que estão nos apoiando e estão como ouvintes na reunião de hoje. E também temos todos os países da CPLP, que são os países de língua portuguesa, em que o Brasil também tem uma cooperação com esses países para apoiar a elaboração de guias. Também aproveito para agradecer a FAO, tem alguém com o microfone aberto? Aproveito para agradecer a FAO, a OMS, e a OPAS Brasil, e a Agência Brasileira de Cooperação, que nos apoia nesse processo de organização das redes. Então, como a Luizete pontuou, nós estamos na década de ação da nutrição, como foi pontuado pela Lina, de 2016 a 2025, com a tentativa de intensificar as ações de alimentação e nutrição e contribuir para acelerar a implementação da Agenda 2030. E a atuação das redes de ação e as coalizões, que agora estão em debate em função da cúpula, contribuem, para acelerar a implementação de políticas nos países, ainda mais no contexto atual, de pandemia de Covid, que colocou ainda mais em evidência a importância dos sistemas alimentares saudáveis, e o impacto na saúde. Outro ponto importante, é que a rede visa fortalecer a importância de utilizar o nível de processamento de alimentos, e o quanto o nível do processamento impacta na saúde da população, não só na saúde da população, mas como também na saúde do planeta, que vem ganhando cada vez mais reconhecimento internacional, com acúmulo de evidências científicas, e também tem sido implementado, em termos de política pública. Então, como eu pontuei, hoje nós temos uma série de instituições aqui presentes, O primeiro encontro da rede de guias aconteceu em 2018,
Foi um encontro presencial, né, em que nós contamos com a participação da Argentina, do Canadá, do Chile, da Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Peru e Uruguai, e as agências, né, das Nações Unidas e da sociedade civil, que culminou com a elaboração de uma nota técnica, uma nota conceitual da rede de ação que foi pactuada entre os países com linha de ações e produtos, em que amanhã, né, ao término da oficina, nós teremos a oportunidade de revisitar, né, o que nós acordamos e sugerimos lá em 2018, com o objetivo de aprimorar, né, as ações e definir ações nos próximos últimos 4 anos da década. Aproveito também para lembrar que a participação dos países é voluntária, né, a partir da representação dos Ministérios da Saúde. Então, uma rede aberta, né, que outros países também podem aderir em qualquer tempo. Também destaco, né, que hoje nós temos, além dos países do Mercosul, né, Bolívia e Paraguai, que até então não fazem parte da rede, mas nós estamos em processo, né, de discussão e hoje estão aqui conosco conhecendo a proposta. Além disso, os países de língua portuguesa, né, em que o Brasil se comprometeu em apoiá-los nesse processo. Então, essa agenda desses 2 dias, né, visa discutir as últimas evidências em relação aos guias alimentares baseados em alimento, o impacto, né, do nível de processamento dos alimentos na saúde, com participação de pesquisadores nacionais, que são referências nacionais e internacionais, assim como as agências da ONU, que estão discutindo, né, todos esses temas no âmbito da década da nutrição e, mais recentemente, na cúpula dos sistemas alimentares. Então, a nossa ideia é, com esse encontro hoje, né, nós possamos fazer um debate sobre as evidências mais recentes em relação ao nível de processamento de alimentos e, ao mesmo tempo, nós possamos compartilhar experiências entre os países nos eixos de disseminação, implementação e monitoramento dos guias alimentares, e amanhã nós teremos a oportunidade de pensar de forma conjunta quais os possíveis produtos, né, e ações que essa rede pode produzir nos últimos 4 anos da década. Dessa forma, eu agradeço mais uma vez todos os que estão aqui presentes, desejo um ótimo evento a todos. Muito obrigada.